Olha, o mercado da bola tá fervendo, né? E no meio de tanta especulação, parece que agora tem um negócio de verdade pra acontecer lá em São Januário. Pois é. E dos grandes. O Vasco da Gama tá com conversas muito, mas muito avançadas mesmo pra trazer um novo atacante. O nome é Bruno Rodrigues, que hoje tá no Palmeiras. Exato. E o que parece só mais uma daquelas notícias de janela de transferência, na verdade, é bem mais profundo. Com certeza. É uma daquelas histórias com, tipo, três lados bem definidos. Três lados, perfeito. De um, você tem um jogador super talentoso tentando reencontrar o caminho depois de um ano que foi, assim, terrível para ele. Sim. Do outro, um gigante, o Palmeiras, reavaliando um investimento que, vamos ser sinceros, não deu certo. E aí entra o Vasco. No meio de tudo, agindo rápido, sabe, para pescar uma oportunidade que pode, de repente, mudar a cara do ataque do time. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Exatamente. E pra gente entender essa trama toda, hoje a gente vai mergulhar no que foi apurado por diferentes veículos. Isso. O pessoal do Super Vasco e da Net Vasco, por exemplo, traz os bastidores do lado do Vasco. Tá tudo bem quente por lá. Enquanto o Bola VIP Brasil dá pra gente a visão de dentro do Palmeiras, né? Explica por que essa porta se abriu em primeiro lugar. A nossa missão aqui, então, é essa, é conectar esses pontos. É isso aí. Vamos montar esse quebra-cabeça. Entender não só o que está acontecendo, mas principalmente o porquê. Por que agora? Por que o Vasco? E o que essa chegada pode significar para o clube, né? E para o jogador também. Vamos nessa. Então vamos lá. A primeira peça, a ação do Vasco. As notícias que vêm das fontes mais ligadas ao clube, tipo Super Vasco, são de um otimismo que, nossa, quase contagia. Falam em empréstimo de 1 ano, né? 1 ano. E que o desfecho pode acontecer, e aqui eu cito, nas próximas horas. O que no futebolês quer dizer tá praticamente fechado, só falta a assinatura. Exato. E essa velocidade toda é o que mais me chama a atenção. Não é só uma sondagem. Não mesmo. As fontes estão dizendo que o Vasco foi pra cima, com proposta, com projeto, e que isso seduziu o staff do jogador. E o mais interessante é que ele não era o único de olho. Fluminense, até o Cruzeiro, onde ele jogou demais. E onde ele é ídolo. Sim. Então a pergunta que fica é, como é que o Vasco conseguiu furar essa fila? Essa é a pergunta de R$1 bilhão. E parece que a resposta tá no timing. Um timing perfeito. Combinado com um evento bem específico, né? É aí que a história ganha aquele tempero de bastidor. Totalmente, porque a lista de relacionados do Palmeiras para a estreia do Brasileirão virou um anúncio. Um anúncio pro mercado. Virou um outdoor piscando "Estou disponível". Exato. Quando um clube como o Palmeiras, com o elenco que tem, deixa um atleta de 28 anos, com o histórico dele, fora do primeiro jogo... Do principal campeonato do país. O recado é muito claro. Não é uma questão técnica de um jogo só. É uma declaração. Ele não faz parte dos nossos planos. E o Vasco, muito atento, leu esse sinal. Leu não como um problema, mas como a senha para acelerar tudo. Isso é um ponto-chave, porque o risco para o Vasco diminui um pouco aí, né? Como assim? Não é como se o Vasco estivesse tentando tirar um jogador à força. O próprio clube dele tá facilitando a saída. Ah, sim, isso muda tudo. Muda a dinâmica da negociação. Completamente. Dá ao Vasco muito mais poder de barganha, o clube não precisou entrar em leilão. Ele chegou como a solução. Exato. Pelo que as fontes indicam, o Vasco se apresentou como a solução perfeita para um problema que o Palmeiras precisava resolver. E rápido. Ofereceu um grande clube, uma vitrine... E provavelmente condições favoráveis, né? Foi uma jogada de mestre em termos de oportunidade de mercado. Beleza, então o movimento do Vasco tá claro. Ágil, estratégico, atento. Mas, para entender por que essa oportunidade sequer existiu, a gente precisa olhar para o outro lado. O que aconteceu lá no Palmeiras. exato. A gente está falando de um jogador que custou caro. Cerca de 25 milhões de reais em 2023. É muito dinheiro. O que fez um investimento desse tamanho virar fumaça tão rápido? A matéria do Bola VIP Brasil é bem direta nisso. A palavra que eles usam é forte. Uma aquisição que não deu certo. Puxa. Mas eles contextualizam.
Dizem que, na época, foi uma aposta válida. E era. Ele vinha de uma temporada espetacular no Cruzeiro. Eu lembro bem, ele carregou o time nas costas. Só que a passagem pelo Palmeiras foi atropelada. Uma sequência de lesões graves. Ele mal conseguiu jogar, na verdade. O Bruno Rodrigues, que o Palmeiras contratou, nunca entrou em campo de verdade. Mas espera aí, a gente sabe que lesão faz parte do jogo. Será que foi só isso? Ou a comissão técnica do Palmeiras, com aquele pragmatismo do Abel Ferreira, talvez tenha percebido algo mais? Tipo o quê? Sei lá, que mesmo ele estando 100% fisicamente, o estilo de jogo dele não ia encaixar tão bem no esquema. E aí as lesões viraram a justificativa perfeita para reavaliar tudo. Essa é uma leitura muito, muito boa. As fontes focam muito no físico, claro, mas é impossível não pensar na filosofia do Abel. Exato. O sistema dele exige uma intensidade brutal, uma disciplina tática que é muito específica. É bem possível que, durante a recuperação, eles tenham analisado e concluído que o perfil dele, que no Cruzeiro tinha mais liberdade, talvez não se adaptasse também. E a lesão, nesse caso, só acelerou uma decisão que talvez já estivesse sendo pensada. Faz todo sentido. E o que a apuração lá no Palmeiras mostra é que essa não foi uma decisão isolada, é um consenso. Todo mundo concordou. Sim, a reportagem do Bola VIP é categórica. Diz que o Abel Ferreira deu sinal verde, a presidente Leila Pereira deu o consentimento. E a bola final ficou com o diretor Anderson Barros para bater o martelo. Quando todas as esferas de poder do clube se alinham desse jeito, é porque a página já foi virada. Não tem mais volta. O que é fascinante nisso é a frieza da gestão, né? É uma maturidade que a gente não vê sempre por aqui. Em vez de segurar um ativo caro por teimosia, ou para não admitir que a aposta falhou... O famoso não dar o braço a torcer. Exatamente. Eles estão agindo como uma empresa, cortando uma perda, otimizando a folha salarial e, principalmente, abrindo espaço no elenco e no orçamento para um novo investimento. É racional. E tem o lado do jogador também, né? A matéria fala que ele mesmo já entendeu o cenário. Ele sabe que não vai jogar, que afilando... E para um atleta, ficar parado é a pior coisa que existe. Então, para ele, a chance de ir pro Vasco não é um passo atrás na carreira. De jeito nenhum. É uma tábua de salvação. É a chance de voltar a ser protagonista, de voltar a ser jogador de futebol, na prática. Deixar de ser só um nome no departamento médico ou no banco. A motivação dele para que isso dê certo é talvez a maior de todas as partes envolvidas. Ok, o tabuleiro tá posto. De um lado, o Vasco, faminto por essa oportunidade. Do outro, o Palmeiras, pragmático, arrumando a casa. E no meio, um jogador desesperado para jogar. Agora a gente chega na parte que realmente importa para o torcedor que está ouvindo. O que tudo isso significa? Começando pelo Vasco. Qual o impacto real da chegada do Bruno Rodrigues em São Januário? Olha, para o Vasco, o potencial de recompensa é altíssimo. Por quê? Porque o clube não está contratando um jogador qualquer. Está trazendo um cara que, um ano e pouco atrás, era um dos atacantes mais perigosos do Brasil. As ótimas atuações pelo Cruzeiro que a própria matéria do Bola VIP lembra, né? Exato. Aquilo não foi um acaso. Ele era o ponto de desequilíbrio de um time inteiro. É isso, o torcedor do Vasco tem que pensar nesse jogador, o que infernizava as defesas no Cruzeiro, não o que passou em branco no Palmeiras. A aposta do Vasco aqui não é só técnica, é clínica também. Boa. O clube está apostando no seu departamento médico, na sua preparação física, tanto quanto na habilidade do jogador. Se conseguirem colocar o Bruno Rodrigues 100%, o Vasco ganha de uma hora para outra uma arma ofensiva de primeiro nível. E o modelo do negócio amarra isso de um jeito muito inteligente. O empréstimo. Sim. O empréstimo de 1 ano é o cenário perfeito. É um test drive de luxo. Total. Se ele reencontrar o grande futebol, o Vasco tem um jogador decisivo por uma temporada inteira. E pode tentar a compra depois. E se não der certo? Se as lesões voltarem ou se ele não render? O prejuízo financeiro é mínimo. É uma aposta de risco calculado com um teto de retorno, assim, muito, muito alto. Fora que ele preenche uma lacuna clara no elenco. O Vasco precisa de pontas que vão pra cima, que tem 1 contra 1. Que quebram linhas. Exato, e ele oferece isso com o bônus de saber fazer gols. Taticamente, parece uma peça que encaixa como uma luva. Com certeza. Agora, e pro próprio Bruno Rodrigues? Essa mudança é quase um divisor de águas na carreira dele, não é?
Sem dúvida. Para ele, é a grande chance de reescrever a própria história. E para um clube do tamanho do Vasco, com aquela torcida, é uma injeção de ânimo. É a chance de deixar o fantasma do DM para trás. A frustração de não ter vingado num projeto vitorioso. É virar a página, vestir outra camisa e mostrar que aquele jogador do Cruzeiro ainda existe. E a pressão vai ser gigante, né? A torcida do Vasco é passional. Vai esperar que ele seja a solução. Ele vai precisar ter cabeça. Mas essa cobrança também pode ser o combustível que ele precisa para dar a volta por cima. É um ambiente que pode ou engolir o cara ou potencializar. Verdade. E por fim, voltando ao Palmeiras para a gente fechar o ciclo. Além da questão financeira, qual a mensagem que o clube passa ao liberar o jogador? Aí a gente tem que conectar com a pressão da arquibancada. Lá no Bola VIP, eles mencionam que a torcida não está satisfeita com algumas contratações recentes para o ataque. Cobrando reforços mais assertivos. Isso. Eles dizem que outros nomes também não vingaram. A gente lembra de protestos, de faixas. A cobrança lá é constante. Entendi. Então, ao liberar o Bruno, a diretoria não está só resolvendo um problema interno. Tá também mandando um recado para a torcida. Algo como: estamos ouvindo vocês, sabemos que essa aposta não funcionou e estamos corrigindo a rota. Precisamente. Abre espaço no elenco, alivia a pressão e sinaliza que o clube está se mexendo para buscar novas soluções. Manter um jogador caro e sem utilidade gera um desgaste triplo. Para o clube, para o jogador e para a comissão técnica. Exato. A saída para o Vasco nesse momento é a melhor solução para todo mundo. Então, o resumo da ópera é um alinhamento de interesses quase perfeito. É isso. O Vasco quer um atacante de qualidade e farejou uma oportunidade de baixo custo. O Bruno Rodrigues quer, acima de tudo, jogar bola. E o Palmeiras quer limpar o elenco, aliviar a folha e responder às críticas. Fecha a conta perfeitamente. É o futebol na sua essência, né? Uma mistura de necessidade, oportunidade e timing. Timing é tudo. A gente está vendo encruzilhada na carreira de um jogador, a decisão fria e empresarial de um clube e ação estratégica de outro que precisa de resultado para ontem. Perfeito. E com tudo isso que a gente conversou, fica uma provocação final para quem está nos ouvindo pensar um pouco. Manda. Sabendo que a passagem do Bruno Rodrigues pelo Palmeiras foi essa aposta que não deu certo, principalmente por causa de lesões, a pergunta que fica é: para o Vasco, esta é uma aposta de baixo risco e alta recompensa? Ou o clube está, na verdade, assumindo exatamente o mesmo risco que o Palmeiras, só que com a esperança de um resultado diferente?